Ei, gente, tá joia? Meu nome é Leandro, do canal Leomática Matemática, e hoje eu vou gravar com vocês mais um capítulo do livro Matemática, Compreensão e Prática. Se você não tem o livro, abaixe ele na internet ou pegue na escola que você estuda. Tem os links do livro abaixo do vídeo, tá bom? Mas mesmo se você não tiver o livro, você pode pegar um caderno, que eu estou resumindo o livro inteirinho, dá pra você entender, tá bom? Você só não vai conseguir fazer o exercício. Nós vamos estudar hoje o capítulo número 8, que vai da página 156 à página 170. O título é Área, Volume e Capacidade. Área é o preenchimento da figura plana. Então eu vou falar aqui do retângulo, do quadrado e do paralelogramo. Só lembrando que essas três figuras aqui estão no capítulo número 7, tá bom? Se você não assistiu os capítulos anteriores, assista para você entender, porque aí você vai entender direitinho o que significa cada característica dessas figuras. O retângulo ele vai ter dois lados, né, paralelos e dois lados paralelos. Aqui é 20, então aqui vai ser 20. Base e a altura vai ser 12. 20 vezes 12 está dando 240. Quando você calcular a área de uma figura, você vai multiplicar a base vezes a altura. Então, 12 vezes 20. 20 é a base e a altura é 12. 240 metros quadrados. Sempre a resposta vai vir em metro quadrado. Vou falar para vocês agora do quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais, como a gente viu na aula anterior. Então eu coloquei aqui 9 metros, por exemplo, que eu chamei de A, e aqui vai ser 9 que eu chamei de A. Então 9 vezes 9 vai dar 81. Então a área desse quadrado aqui vai ser 81 metros quadrados, entendeu? Porque A vezes A vai ser A elevado a 2. Perceba, essa fórmula aqui parece que é diferente dessa, mas elas são a mesma. Porque essa base aqui é B, essa base aqui é A. Essa altura que eu chamei de H e essa altura que eu chamei de A. Então, mas é a mesma coisa, porque eu estou multiplicando a base vezes a altura. O paralelogramo é uma figura que tem dois lados paralelos, né? 2 a 2. Aqui eu chamei a altura de 10 e a base de 2,5 metros, ou 2 metros e 50 centímetros. Aí eu peguei 10 vezes 2,5, por exemplo. Então a área dessa figura aqui, quanto que eu gastaria? 2,5 vezes 10. Então eu vou ter aqui 25 metros quadrados, tá vendo? Toda vez que você tiver a resposta de uma área, tem que estar metro quadrado ou centímetro quadrado. Vocês vão fazer para mim a página 160 e 161, número 1, 2, 3, 5 e 7. Continuando aqui falar da área, gente, nós vamos falar agora da área do triângulo, do trapézio e do losango. Só lembrando que anteriormente nós falamos da área do paralelogramo, do quadrado, do retângulo. São todos quadriláteros. Aqui agora apareceu o triângulo, ó. Esse aqui é o trapézio que a gente estudou no capítulo 7, o losango que a gente estudou no capítulo 7. Aqui apenas o livro separou para falar da área, para a gente aprender como que a gente preenche esse pedaço aqui todo de vermelho, por exemplo. E eu coloquei um 500 aqui no quadro anterior, é porque eu ia falar para vocês que se a área fosse R$ 500 por metro quadrado, aí você ia multiplicar o 500 pelo tanto que a gente achou, tá bom? Então, por exemplo, aqui, eu tenho um triângulo aqui. O triângulo é, na verdade, metade de um retângulo. Ó. Se eu continuar aqui, ó, essa figura aqui era um retângulo. Só que eu estou querendo só um triângulo, não é? Então, esse triângulo aqui não existe. Então, vai ser base vezes altura, que é a área do retângulo, dividido por 2, que a metade dele é justamente o triângulo. Então, assim que você calcular a área de um triângulo. Trapézio vai ter uma base menor, né, que a gente viu nos quadriláteros, uma base maior e uma altura. Você vai pegar a base menor e somar com a base maior. Vai multiplicar pela altura e automaticamente você vai dividir por 2. Aí você vai descobrir a área desse trapézio. Se a gente pegar esse trapézio aqui e dividir ele assim, ó, nós vamos ter um triângulo, dois triângulos, três triângulos. Dá para me descobrir, ou por esse triângulo aqui, esse triângulo, eu consigo chegar nessa fórmula aqui, tá bom? Losango é aquele quadrilátero também que a gente estudou, que tem todos os lados iguais. Mesmo que sendo 2, 2, 2 e 2, eu não acho a área dele. Por quê? Porque esse losango, para achar a área, eu preciso da diagonal maior, que é essa linha tracejada daqui a aqui, vezes a diagonal menor, que é essa linha tracejada aqui, dividido por 2. Então, o lado dele, nesse momento, não vai ser útil, tá? Através do lado, eu poderia achar a diagonal, tá bom? Aí vai ser dado uma dica pra gente. Agora eu vou falar para vocês da área do círculo, tá bom? Por exemplo, a gente tem um círculo aqui. Essa linha que sai daqui do centro e bate aqui na ponta dele chama raio, né? Então eu vou chamar aqui de R, ou de raio. E aí o que eu fiz aqui? Eu fiz alguns cortes aqui, dividi esse círculo em 8 pedaços. Aí eu abri esse círculo aqui, você pode até fazer isso com papel, tá bom? Aí essa banda aqui, ó, eu abri ela aqui, só que eu peguei 1, 2, 3, 4, que é esses 4 aqui.
Esses 4 aqui eu encaixei aqui em cima, ó. Aí virou um retângulo. A área do retângulo não é base vezes altura, que a gente viu agora há pouco. Só que essa altura aqui, por coincidência, é o raio, tá bom? E essa base aqui é quem? É o comprimento desse círculo. Só que como aqui tem a metade e aqui tem a metade, vai ser o comprimento dividido por 2, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente faz a área então? A área de um círculo, a gente sabe que a área de um retângulo por alto é base vezes altura. Então vamos tentar entender. A área vai ser, a base vai ser o comprimento dividido por 2. O comprimento é 2πr, que é o comprimento de uma circunferência, dividido por 2. A altura aqui está sendo representada pela letra R. Aí eu vou simplificar o 2 com 2, então a área do círculo vai ser πr vezes R, você soma os expoentes, πr2. Então, πr elevado a 2. Ou você lembra até do jogo de dama, que você multiplica o tanto de peças que tem na horizontal, o tanto de peças na vertical e multiplica, tá bom? Coroa circular. Coroa circular, eu vou ter duas circunferências concêntricas. Ou seja, tem o mesmo centro aqui, ó. Uma circunferência pequena e uma grande. Aí eu quero a área que está toda pintada aqui, ó, da coroa. Eu peguei o círculo grandão, a área de um círculo a gente acabou de ver ali, que é πr2. Então eu vou colocar aqui πr2. O R aqui maiúsculo, que é o maior círculo. O círculo menor eu chamei de R minúsculo. Então a área vai ser πr elevado a 2. Qual que é a área da coroa? Bom, a área da coroa circular é a área total, porque quando eu calcular essa área aqui, eu vou ter a área toda. Aí eu vou tirar essa área aqui dessa tampa. Aí vai sobrar a coroa. Então a área do círculo 1 é πr2 maiúsculo, menos πr2 minúsculo que está aqui. Aí eu peguei esse π, coloquei em evidência, aí sobrou R2 menos R2 lá dentro do parêntese. Ok, então essa é a área da coroa, tá bom? Lembrando que esse π aqui vale 3,14 aproximadamente. Aqui, se a gente parar para pensar, uma diferença de 2 quadrados vai ser R menos R vezes R mais R. Mas isso aí a gente vê depois. O setor circular é a fatia de uma pizza, por exemplo. Eu peguei aqui, por exemplo, um gráfico até de setor. Essa fatia aqui que eu pus um monte de pintinha roxa, isso é o setor. Quanto que é essa área? Lembrando que isso aqui é o raio, então a gente vai ter o raio aqui, né? Que é a linha que sai do centro e bate aqui na ponta da circunferência. Esse ângulo aqui a gente vai chamar de ângulo alfa. Pode ser x, y. Aí eu vou fazer uma proporção aqui. A área do setor circular está para a área do círculo todo, porque a matemática tudo é proporcional ou não proporcional. Assim como esse ângulo aqui é proporcional ao ângulo todo, que é 360 graus. Então vai ficar a área do setor circular que eu estou procurando, que é essa fatia da pizza, dividido. A área do círculo é πr2, que a gente viu no quadro anterior. Isso vai ser igual ao ângulo, que eu chamei de alfa, mas pode ser a letra que você quiser, dividido por 360. Multipliquei cruzado, porque isso aqui é uma regra de 3, e toda regra de 3 é uma equação. Então a área do setor vai ser igual a πr2 vezes o ângulo, né, que já está multiplicado aqui. Esse 360 vai multiplicar aqui, depois ele vai passar dividindo. Então a área do setor circular vai ser πr2, que é a área do círculo, vezes o ângulo que está em jogo, que é o ângulo que eu quero aqui agora para me determinar o setor, dividido por 360 graus. Por exemplo, imagine que eu quero descobrir qual que é a área do setor todo, que é o círculo. Eu vou colocar 360 aqui, não é? 360 dividido por 360 é 1. Aí sobra πr2, que é a área do próprio círculo. Então, quando você comer o setor todo, você está comendo o círculo todo, que é a pizza toda, por exemplo. Faz o exercício da página 164, número 1, 2, 3 e 4, que vai revisar bem isso aqui para vocês. Depois que eu falar volume, você vai pensar no espaço ocupado pela matéria, até quimicamente falando, porque matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. E capacidade, tá? Parece que é volume, mas é outra coisa. Capacidade a gente vai estar mexendo com aquela unidade padrão, que é o litro. Então eu coloquei aquela tabelinha aqui, ó, é uma unidade de capacidade. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Decalitro, hectolitro, quilolitro. Por exemplo, 1 litro é 10 decilitros. 1 litro é 100 centilitros. 1 litro é 1000 ml. Né? Por isso que a gente compra 1 litro, por exemplo, de refrigerante, vai estar lá igual a 1000 ml, por exemplo. 1 litro, se eu dividir ele 10 vezes, vai dar 0,1 decalitro. 1 litro é 0,01 hectolitro e 1 litro é 0,001 quilolitro. Porque daqui para cá eu vou dividir ou diminuir. Daqui para cá eu vou aumentar. Lembrando que essas três unidades aqui são os múltiplos do litro,
E essas 3 unidades aqui são submúltiplos do litro, tá bom? Vou falar com vocês do paralelepípedo. É uma caixa d'água. Eu até trouxe aqui uns objetos, ó. Essa caixinha aqui, por exemplo, é um paralelepípedo. Tem uma base, tem uma largura e uma altura. Essa caixinha aqui, por exemplo, é um paralelepípedo, tá vendo, ó? É tridimensional. Essa caixinha aqui, por exemplo, também é um paralelepípedo, tá vendo? Tridimensional, tá? Tem um comprimento, uma largura e uma altura. Então, o paralelepípedo é conhecido também como caixa ou bloco retangular. Aí eu coloquei aqui o comprimento da base como A, a largura como B e a altura como C. O volume vai ser a área da base, ou seja, o primeiro lugar que eu vou ocupar aqui, se eu jogar um copo de água aqui dentro, é a base, né? Que a água vai escorrer. Automaticamente a água vai começar a aumentar aqui pelas alturas. Então vai ser a área da base vezes a altura. A base vai ser A vezes B, que está aqui, ó. A altura é C. Então o volume do paralelepípedo vai ser ABC. Ou a área da base, que é esses dois juntos aqui, vezes a altura. Aí eu aproveitei e vou fazer uma observação para vocês. Imagine que eu coloco nesse paralelepípedo um decímetro e um decímetro, que eu vou usar aquela unidade de medida. Só que decímetro não está nessa unidade de medida aqui. Decímetro é uma unidade de comprimento. Só que nós vamos aprender daqui a pouco que um decímetro cúbico é 1 litro. Porque quando está elevado a 3, a gente está falando de volume. O que tiver elevado a 3 é volume. 2 é área e 1 é perímetro. E vamos lá, o volume aqui seria 1 vezes 1 vezes 1. Então o volume aqui dessa caixa seria 1 decímetro cúbico. Só que eu posso trocar isso aqui por 1 litro. Então aqui teria 1 litro certinho se fosse decímetro cúbico mesmo. Terminar a nossa aula agora, eu vou falar com vocês de unidades de volume. Eu queria só fazer uma comparação. Quando eu falo unidade de volume, eu estou falando do metro cúbico, do decímetro cúbico, do centímetro cúbico, do milímetro cúbico, do decâmetro, quilômetro, quilômetro cúbico. Tá vendo que essas unidades aqui, elas nasceram lá no comprimento. Só que quanto é elevado a 3 é volume. Nesse caso aqui, a gente está falando de unidade de capacidade, que é o litro, tá? Do mesmo jeito, essas 3 aqui chamam submúltiplos do metro cúbico e aqui chama múltiplo do metro cúbico. 1 metro cúbico vai ser 1000 decímetro cúbico agora. Agora, olha aqui, ó. 1 litro é 10 decilitros, não é? Aqui, quando eu dou um pulo, eu multiplico por 10. Aqui, quando eu dou um pulo, eu multiplico por 1000. Porque aqui nós estamos elevado a 3, ó. Então, aqui você vai multiplicar por 1000. Nesse caso aqui, quando eu passo de metro cúbico para decâmetro cúbico, eu vou dividir por 1000. Por isso que deu 0,001. Terminar aqui, eu vou fazer uma observação com vocês. Foi medido para ficar mais fácil para a gente entender a geometria. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 metro cúbico é 1000 litros. E 1 centímetro cúbico é 1 ml. Por exemplo, se eu pegar uma caixa, por exemplo aqui, ó, eu tenho uma caixa, voltando aqui, que está totalmente ligada a essas duas unidades. Uma caixa com 1 metro de largura e 1 metro de comprimento. Quanto que é o volume dessa caixa? Então vai ser 1 vezes 1 vezes 1, né? Vai dar 1. 1 o quê? 1 metro cúbico. Aí é que tá. Se eu começar a encher aqui de água, né? Porque essa caixa aqui de 1 metro, ela vai ser mais ou menos desse tamanho aqui, né? Se eu tivesse aqui, ó. 1 metro por 1 metro e 1 metro de largura. Então vai ficar 1 metro cúbico, vai caber exatamente 1000 litros aqui. Entendeu? De água, por exemplo. Agora, se aqui tivesse decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico vai ser 1 litro certinho. Se tivesse aqui centímetro cúbico, né, que é a unidade menorzinha aqui, ó, aí vai ser 1 ml. Então tem sentido. Se você tiver metro, você está falando de perímetro ou coisa linear, tá na mesma linha. Se você falar metro quadrado, a gente vai estar falando de alguma coisa relacionada à área. E toda vez que a gente tiver metro elevado a 3, nós vamos estar falando de alguma coisa relacionada ao volume. Nem caiu uma questão, aí estava lá, decímetro, decímetro, decímetro. O volume seria 1 decímetro cúbico, né? Que é o mesmo que 1 litro. Aí o Enem perguntou qual unidade que era essa questão de medida. Na verdade, ela vai ter unidade de área, de comprimento, de massa, de volume, de capacidade. Como aparecia 1 decímetro cúbico, ele queria que você olhasse o decímetro cúbico e falasse a unidade de volume. Se tivesse lá, por exemplo, 1 litro, porque isso aqui é igual a 1 litro, mas se você estivesse vendo 1 litro, aí seria unidade de capacidade, tá bom? Então, gente, eu acabo de terminar com vocês mais um capítulo do livro Matemática, Compreensão e Prática. E na semana que vem eu vou trazer para vocês o capítulo número 9, tá bom? Que vai falar de equação do segundo grau.
E eu gostaria de falar com vocês também que eu estou vestido de amarelo esse mês de setembro, porque dia 10 de setembro agora vai ser o dia de prevenção ao suicídio. E eu acho muito interessante, né? Agora que eu tenho consciência disso, né, como professor, para estar passando, que a vida é bela. Vamos viver, mesmo com os problemas, porque eu tenho certeza que se você não tivesse problema nenhum, você não ia ter vontade de viver, tá bom? O problema é que faz a gente ir para frente e viver, e querer um dia de cada vez e melhor. Um abração para vocês e até semana que vem.